E aí, já foi stalkeada? Não sei, será? Não sabe, você não percebeu. Como assim? Como é que ela já foi Eu já fui stalkeada? stalkeada. Eu acho que eu já fui stalkeada. Já estão aí. Hello, guys! E aí, galera, tudo bem? Estamos de volta para falar de um assunto novo, um assunto que a gente, né, já deu uma prévia aqui, já deu um spoiler aí, né, mas que gera muita curiosidade, gera inquietação, as pessoas já ouviram falar, se não foram vítimas, já ouviram pelo menos essa expressão e muitas vezes desconhecem, não sabem o que é. E aí, o que é o stalking? O stalking vem do verbo inglês to stalk, que significa basicamente perseguir, né? E o stalking, esse stalking que a gente está abordando aqui, que né, agora que a gente já está encarando com uma criminalização, como uma conduta delituosa, ele vai além do mero incômodo, ele vai além do mero inconveniente, ele já sustenta uma situação de medo, de insegurança, né, e de acuar a vítima, né, da vítima se sentir acuada, dela se sentir amedrontada, até com medo de fluir na vida social, Invadida, no trabalho, né? Invadida. Exatamente. E aí ela sente até uma restrição na liberdade dela de ir e vir. Isso. E aí a gente fala muito do stalking, que pode acontecer pelos mais diversos meios, né? Pelos meios digitais, que é muito mais comum hoje em dia com as redes sociais. Que é o cyberstalking. Exatamente. E pelos meios físicos, né? Então é uma abordagem no seu local de trabalho, uma abordagem na porta da sua casa ou em lugares que você rotineiramente frequenta, né? Então a gente queria falar um pouco sobre isso. E aí, né? Pode, não pode, isso é crime. Quando eu vou lá, mando uma mensagem hoje, insisto, né? A gente estava falando aqui que o verbo perseguir é persistir em seguir alguém, né? Em estar atrás. A Kátia usa um verbo, uma expressão que eu acho que é tocaiar. É mais ou menos isso. Você insiste naquela abordagem, você tá sempre ali, se fazendo presente. Você impõe a sua presença, né? Aquela pessoa invadindo aquele espaço, aquele perímetro que a gente, todos nós temos isso, né? Que é aquilo que a gente considera o nosso perímetro privativo, né? Aquela coisa de você não invadir o espaço do outro. E quem está sendo, né, vitimado pelo stalking necessariamente sente essa invasão do perímetro. Exatamente. Né? E agora, né, com o avanço das redes sociais, isso se intensificou, né, e isso gerou, obviamente, a gente fala muito aqui, né, eu insisto nisso, que o direito, ele caminha junto com a sociedade, e para que ele se faça presente na vida das pessoas, os fatos têm que acontecer, e essas situações fáticas precisam de proteção. Recentemente teve um projeto de lei da senadora Leila Barros, que é até uma ex-jogadora de vôlei, ela foi, né, stalkeada por uma pessoa, e o que levou ela a ter um olhar diferenciado, né, sobre essa temática e levar isso, né, para o Congresso, e foi aprovada uma legislação, a Lei 14.132 de 2021, foi aprovada nesse ano, que alterou o Código Penal, trazendo o artigo 147A, que define o crime de perseguição, que nada mais é que perseguir alguém pelos mais diversos meios virtuais e eletrônicos, a ponto de gerar uma restrição na liberdade de ir e vir daquela pessoa, né, levando a uma invasão da privacidade dela, gerando um temor, né, que impeça ela de circular livremente. Não é uma coisa incomum a gente perceber que fatos específicos, num caso concreto, né, que vitimam uma pessoa, levam aquela pessoa a um extremo tão grande que acabam se transformando, né, em legislação, acabam solidificando um entendimento, né, criminalizado daquela conduta, como é o caso da violência doméstica. Exatamente. Né? Como a gente já falou aqui anteriormente sobre o stalking, quem viu, né, o nosso vídeo, se não assistiu, assista. Vai estar aqui? Aqui, em algum lugar na caixinha. A gente falou que, né, a legislação ainda não tem, né, um dispositivo legal próprio para isso, né? No caso do stalking é diferente, a gente já tem. Uma coisa legal da gente destacar é que, assim como lá no vídeo do selfie, né, a gente explicou, o mesmo vale no stalking. Que não tem uma definição, apesar das estatísticas mostrarem que mulheres são mais vitimadas pelo stalking, isso não significa que só elas são vítimas. Homens podem ser vítimas de stalking, crianças podem ser vítimas de stalking. Enfim, é um crime que, né, pode se estender a qualquer pessoa. Normalmente as estatísticas mostram, né, que esse crime está mais ligado à violência doméstica. Exatamente. Tem uma conexão. Tem uma conexão, está mais ligado normalmente a casais que se separam e uma das partes não aceita esse término e aí começa essa perseguição, começa, né, essa perturbação incessante. Então é mais comum que a gente verifique isso
ligado realmente à violência doméstica. É muito importante, gente. Se você está sendo vítima de stalking, se você está achando estranho, diferente um comportamento de alguém em relação a você, uma mensagem, uma insistência, não deixe de relatar. Porque isso vira estatística. Exatamente. As estatísticas são muito importantes para que a lei possa abranger, né, atingir todo mundo, para que as autoridades policiais possam olhar para aquela ocorrência ali de uma maneira diferenciada. E até aí, interrompendo a Maitê, é uma lembrança em cima desse ponto das estatísticas, né? É a questão do tempo que você deixa passar acreditando que aquilo vai findar naturalmente. É que a tendência não é essa, né? As estatísticas mostram que uma vez iniciado, se você percebe que aquele comportamento é um comportamento de perseguição, é um comportamento, né, de te criar mais do que um mero inconveniente, de que aquilo está te causando medo, insegurança, de que você sai da sua casa, do seu trabalho e você olha para os lados e você fica insegura, então você já tem que, né, tomar uma providência com relação a isso. Você não pode deixar isso se estender, e como a Maitê falou, bem dito, isso vira estatística, né? E é muito importante que isso que a Kati falou, que logo num primeiro indício, né, de que você está sendo stalkeado, que você vai e relate isso à autoridade policial, porque muitas vítimas, quando elas vêm, elas já estão envolvidas e elas estão tão impactadas psicologicamente que elas já não têm forças mais para sair daquilo. Elas já estão amedrontadas, elas já estão coagidas, elas já estão se sentindo ameaçadas e elas não têm coragem de ir até a autoridade policial relatar. Esse é o grande problema. Porque o stalker, ele mexe com o seu psicológico, né? Então, ele te coage. Ele tá contando com o seu medo. Exatamente. Ele age em cima disso. Então, é muito importante que é o menor sinal, né, de perturbação, que você que tem uma insistência que vai além do comum naquele comportamento, que vocês relatem à autoridade policial. Uma coisa que eu acho legal é a gente destacar, assim, quais são os meios, né? Que táticas, que estratégias o stalker ou o perseguidor utiliza, né? Para acossar, para acuar a vítima. Pode ser uma coisa física mesmo, né? De, tipo, estar nos lugares que a pessoa está esperando na porta do trabalho, na porta de casa, nos lugares que ela frequenta. Pode ser via e-mail. Você está enchendo a caixa de alguém de e-mail, perseguindo, fazendo propostas, né? E tornando aquilo inviável para a vida da pessoa. Às vezes a pessoa não consegue nem trabalhar. Não consegue nem trabalhar. Isso é stalking. Você está mandando mensagens incessantes via SMS, via WhatsApp, via Telegram, via qualquer rede social. Isso é stalking. Se você está recebendo, se você está enviando presentes, a pessoa começa a receber presentes sem datas específicas, presentes inesperados, flores, em locais que isso pode inclusive te trazer problemas. Muitas vezes a gente vê, né, pessoas vitimadas pelo stalking, às vezes acontece mulheres casadas recebendo flores em casa. Então, às vezes, o próprio marido recebe o entregador, tudo isso. São táticas, né, estratégias empregadas no stalking. E tudo isso que eu falei pode ser apenado de 6 meses a 2 anos de reclusão. Podendo ser aumentado, tá, gente, para 3 anos, se o stalking for praticado contra criança, adolescente, idoso, ou se for praticado contra mulher em razão do sexo feminino, ou com emprego de arma, ou em concurso, né, por 2 ou mais pessoas. Essa é a grande crítica, né, da doutrina dos aplicadores do direito, que olharam, né, para esse crime, acharam que esse crime merecia um rigor maior, né, até uma tutela, até uma maior proteção, até porque ele tem aquela conexão que a gente citou muito forte, estatística, com a violência doméstica, né? Então, os doutrinadores acreditam que deveria ser uma coisa um pouco mais, vista com um pouco mais de rigor. Né? Até porque, né, quando a gente não tinha essa legislação, como a gente já falou, a gente tratava isso como uma contravenção penal. Artigo 65 da Lei de Contravenção, que era uma perturbação do sossego, né, que era tratado pelos juizados especiais criminais como um crime de menor potencial ofensivo. E aí permaneceu essa crítica, né, dos doutrinadores, desses aplicadores, dos advogados, enfim, né, que entenderam que isso devia ter sido olhado com um maior rigor. E não coibiu o suficiente a conduta delituosa. Mas pelo menos a gente já tem uma previsão legal, a gente já tem um amparo técnico específico, direcionado para esse tipo de conduta. E aí, o que fazer diante, né, do crime de stalking? Tá sendo perseguido? Tá achando diferente essa conduta? Tem que ir à delegacia mais próxima, registrar a ocorrência. Lembrando que para que esse crime seja processado, né, pela autoridade policial, pela justiça, tem que ter a representação da vítima, ou seja, a vítima tem que ir lá relatar isso. Procura a delegacia, relata a sua ocorrência, registra os fatos, leva toda a prova que você tem e evita contato
com esse perseguidor. E o que pode ser usado como prova? É isso aí, a prova é tudo aquilo que você tem que conta a história dessa perseguição. Então vamos lá, registro telefônico, né? Quantas vezes aquela pessoa te ligou, que dias, horários. Prints de WhatsApp, prints de tela do seu celular mostrando, né, aquela perseguição, caso aconteça de forma cyber stalking, né? Isso, se for uma coisa pela via eletrônica. E-mail, né? E-mails, câmeras de segurança, todos os registros que comprovem naquele dia, naquela hora, aquela pessoa estava te esperando, estava atrás de você física ou eletronicamente. Além disso, quem desejar pode ir ao cartório, fazer uma ata notarial atestando o conteúdo desses aplicativos de mensagem, para que isso possa vir a ser uma prova mais robusta no futuro. É isso aí, tem um documento oficial que possa apresentar. Isso aí. Não deixe, né, que o medo trave, né, e impeça você de exercer os seus direitos. Direito é bom quando é para todo mundo. É isso aí, galera. Compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Tem dúvida, tem sugestão, coloca lá pra gente que a gente vai ter o maior prazer em conversar com vocês. A gente quer saber a sua opinião. É isso. Nós somos a Dupla Legal. Yes! Agora é a ata notarial. E é o mais importante. Não, mas não é o mais importante. Você falou que era. Mas não menti. Não é o mais importante.